O governo federal, como se sabe, relançou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Medida provisória nesse sentido foi publicada na terça-feira no Diário Oficial da União, medida que prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho, também do salário dos empregados, além da suspensão temporária dos contratos de trabalho por até 120 dias, como forma de aliviar o impacto da pandemia sobre as finanças das empresas, ao mesmo tempo em que procura assegurar a manutenção dos empregos. E um dos setores que devem tirar proveito mais uma vez da medida é o hoteleiro, que desde o ano passado tem sido um dos mais impactados pelos efeitos negativos da pandemia. O presidente da ABIH Bahia, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia, Luciano Lopes, é nosso convidado mais uma vez aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Jade Coelho. Bom dia a todos os ouvintes do Tarde FM. É muito prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Obrigado, prazer todo nosso também, Luciano. Você já tem uma projeção de quanto que esse programa do governo deve representar de alívio para o setor hoteleiro e a quantidade de empregados que devem ser impactados com a adoção das medidas? Jefferson, a gente estima que aproximadamente aí, com em torno de 30 mil funcionários em toda a Bahia, deve ser inserido nesse programa, porque o setor hoteleiro ele vinha passando por uma situação muito difícil e está passando com taxas de ocupações muito reduzidas, o que inviabilizava a manutenção de seus funcionários, né, contratados. E com isso, com esse programa, a gente consegue uma flexibilização e manter esses empregos aí no estado da Bahia de uma forma geral. Você avalia como suficiente para recuperar o fôlego do setor? Me parece, me corrija se eu estiver errado, agora em março, por exemplo, o setor hoteleiro foi o mês de pior da história da hotelaria soteropolitana, taxa média de ocupação de 20%, e teria sido semelhante ao que ocorreu em março de 2020, 21%. Ou seja, é uma situação delicada que a gente sabe o setor hoteleiro vem enfrentando. Essas medidas do governo vão ser suficientes, Luciano? Olha, Jefferson, essas medidas elas são suficientes apenas para a questão trabalhista, né? Para a questão dos colaboradores. Há outras demandas que nós estamos fazendo ainda, tanto no governo federal, estadual, como no governo municipal, como em relação a impostos, em relação a crédito para o setor. Então, há outras demandas ainda, mas no que diz respeito especificamente às relações trabalhistas, a princípio, esse período de 120 dias, ou seja, 4 meses, pode ser que seja suficiente, mas caso contrário, a gente não tem ainda uma redução da taxa de contaminação e não tem um aumento do fluxo de turista, talvez seja necessário uma prorrogação por mais 120 dias, assim como foi feito em 2020, para poder reduzir o impacto da folha de pagamento em nossas despesas. Você citou, eu me lembro, desde o início da pandemia, que a ABIH vem buscando apoio de gestões públicas nível municipal, estadual, federal, como, por exemplo, para conseguir isenção, redução de impostos, novas linhas de crédito. O que avançou de lá para cá? Qual é a perspectiva de ter essas demandas atendidas, Luciano? Bem, Jefferson, a gente teve alguns avanços, não muitos, mas alguns, como, por exemplo, a concessão de crédito, que ano passado foi possibilitada aqui na Bahia, através do Banco do Nordeste, do Uni Bahia. Ainda é muito pouco, a gente espera que para esse ano se amplie essas medidas, né? Ontem, por exemplo, foi anunciado a prorrogação em mais 12 meses de carência para o pagamento desses empréstimos. Já é também um alívio muito importante no desembolso mensal dos hotéis. Temos algumas demandas ainda de impostos que precisam ser atendidas. Aqui em Salvador, a gente teve a redução de 40% do IPTU em relação a 2021 e a gente espera que essas medidas elas possam ser prorrogadas. Em outros municípios também, aqui no estado da Bahia, foi possível a redução de alguns impostos, mas ainda é muito pouco, Beltrão, porque a gente que é um segmento que impacta na Bahia inteira aí, de forma direta e indireta,
quase 1 milhão de pessoas. Então a gente precisa realmente de medidas mais fortes, como redução de impostos, parcelamento de tributos, redução de PTU e ISS, para que a gente possa sobreviver e, sobretudo, manter esses empregos que são tão importantes para o estado da Bahia. Luciano, Jade quer fazer uma pergunta para você também. Luciano, bom dia. Olá, Jade. Ontem Bom dia, a gente Jade. até noticiou aqui no Isso é Bahia, né, uma informação sobre o anuário da Associação Brasileira de Operadoras do Turismo, que apontou Salvador como o destino mais vendido nacionalmente em 2020. Somente o Nordeste recebeu 2 milhões de turistas através, né, da plataforma que eles pesquisaram e concentrou 70% das vendas nacionais. Eu sei que a situação é grave, mas um dado como esse deixa o setor mais otimista? A gente realmente, em 2020, Salvador, comparado com outras capitais, ou seja, está todo mundo numa situação muito difícil, mas dentro desse cenário difícil, a gente conseguiu ter realmente sobressair em relação às outras cidades, devido à característica de Salvador, que é um destino de sol e praia, um destino cultural. No entanto, Jade, com bares e restaurantes com horários reduzidos, praias fechadas, restrições de parques, cinemas, o fluxo de turistas ele reduz significativamente. Para lhe dar um exemplo, a taxa de ocupação nesse mês de março, nesse mês de abril, corrigindo, ela deve ficar menos do que 20%. A tendência é que fechamos abril em torno de 17%, menor ainda do que foi o mês de março. Então isso demonstra o quanto a gente vem nos últimos 3 meses aí, desde janeiro, tendo uma redução muito forte na taxa de ocupação. E o mês de maio e o mês de junho se projeta também como meses muito difíceis. É importante esse dado, sim, Salvador, sem dúvida, quando passar toda a situação, a gente vai ter uma recuperação talvez mais rápida em relação às outras capitais. E é isso que a gente espera, que Salvador seja o destino número 1 de lazer no Brasil. A ABIH tem dados sobre fechamento de hotéis aqui na Bahia nesse período de pandemia? Jade, ainda não tem aí um dado consolidado de número de hotéis que vão fechar definitivamente, né? A gente tem percebido alguns hotéis estão fechados, muito mais porque não tem turista. Tem muitas cidades que o turismo está praticamente zerado. Salvador também vem passando por uma situação muito difícil, devido até à taxa de ocupação. Alguns hotéis estão fechados, não porque vão fechar permanentemente. A gente acredita que, passada a pandemia, a gente deve ter um balanço mais concreto em relação aos hotéis que vão fechar definitivamente. Até o momento, a gente não teve aqui em Salvador, por exemplo, notícias de hotéis que fecharam em definitivo após o início da pandemia. Entendi. Você comentou aí sobre a questão das medidas restritivas, né, em relação aos bares e restaurantes que acabam afastando os turistas também. Vocês estão também, junto com a Abrazel, tentando negociar essa restrição com o governo do estado, ou vocês não se envolvem nisso? Estamos, sim. A gente são entidades com as mães, né? A gente apoia realmente esse movimento que a Abrazel faz, porque é muito importante para o turismo de uma forma geral. O turismo, ele não é só o hotel. O turismo é o hotel, é o shopping center, é os bares e restaurantes, são as igrejas, museus, né? Tudo isso funcionando de forma plena, isso traz, sem dúvida, um aumento no número do fluxo de turistas. Luciano, você estima em quanto tempo como sendo necessário para o setor voltar a ter as taxas de ocupação e os lucros da era pré-Covid? Jefferson, avaliando o cronograma de vacinação que está sendo revisado para menos, né, cada vez mais, ou seja, adiando o prazo final de vacinação, a gente estima que essa recuperação ela só deve acontecer em 2022, ou seja, ela só deve iniciar em 2022. Eu acredito que a partir de junho de 2022 a gente consiga retomar o fluxo de turistas que nós paramos em março de 2020. Claro que tudo isso, Jefferson, depende de uma efetiva redução da taxa de contaminação e que a população seja aí plenamente vacinada. Sem esses fatores é muito difícil a gente ter uma retomada plena das atividades turísticas no estado da Bahia. Uma das palavras de ordem que a gente mais ouve agora nessa pandemia é a necessidade de reinvenção, não é? De readequação
a essa nova realidade. É o caso do setor hoteleiro? Ele de certa forma se reinventou também? Ele tem como se reinventar, oferecer alternativas para o público-alvo dele nesse momento de dificuldade, Luciano? Sim, Jefferson. A gente tivemos que passar por uma transformação muito forte nas operações hoteleiras. Desde o momento que o hóspede chega no hotel, ele já passa hoje por um check-in digital, ele já não precisa preencher aquela ficha manual. As reservas hoje elas estão cada vez mais online, né? A interatividade do hóspede com o hotel em relação a cardápio, em relação a contas, tudo isso hoje tem tido uma influência muito forte da tecnologia. Com o próprio celular, em muitos hotéis, o cliente ele já consegue, por exemplo, encerrar sua conta sem precisar ir até a recepção. E outras mudanças que estão ocorrendo também, que foram impostas em relação à pandemia, como distanciamento social, redução do número de pessoas nas áreas de lazer, tudo isso fez com que o hotel buscasse alternativas de outras atividades que tivesse um distanciamento social maior para poder a gente se adaptar a essa nova realidade. Sem dúvida, quando a gente tem uma crise muito forte, como a que nós estamos passando, é sempre também uma boa oportunidade de a gente se reinventar e criar novas soluções para os nossos hóspedes. Para a gente encerrar, Luciano, você acha que essa recuperação, por mais lenta que ainda seja, deve se dar no mesmo ritmo? O que eu quero falar é o seguinte, por exemplo, hotéis mais econômicos, você acha que eles devem se recuperar num ritmo mais ágil em comparação, por exemplo, com hotéis de luxo e resorts que se voltam para Eu acredito, Jefferson, que isso vai ser muito, muito proporcional, né? Porque o turismo ele é muito diversificado. Você tem aquele turista de lazer, que ele procura hotéis de luxo ou que ele procura hotéis econômicos. A gente vê isso de forma muito proporcional. Logicamente, aqueles hotéis que eles têm uma estrutura menor, eles tendem a ser mais ágeis nessa recuperação, porque são hotéis que possuem uma estrutura menor e com isso ele consegue também se reposicionar mais rápido. Mas de uma forma geral, a gente vê a recuperação de forma muito proporcional. Claro que tem hotéis como tipo resort, que nessa pandemia os clientes procuram mais, porque são hotéis horizontais, hotéis abertos, hotéis que possuem atividades ao ar livre, e tudo isso acaba se revelando como algo muito importante para os clientes. Tá certo. Luciano Lopes, que é presidente da ABIH Bahia, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte diante desses desafios que certamente são Jefferson, grandes. Obrigado, Jade. Agradecemos aí mais uma vez a oportunidade de estar conversando com os ouvintes da Tarde FM. Prazer todo nosso. Obrigado mais uma vez. Agora, 8h44 na Tarde FM.